Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta. Claro que o nosso destaque agora é mercado do café, que como você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, os preços eles estão firmes. A safra brasileira anda bem, sem grandes preocupações, mas fato é que os preços avançam bastante. A gente precisa entender o lado da indústria do café. Como é que está chegando isso para a indústria, qual que é a margem que a gente tem e principalmente se está havendo negociação nesse período de alta, que é o que a gente precisa monitorar. E para conversar com a gente aqui, já está conectado comigo o Celir Inácio da Silva, que é diretor executivo da ABIC. Seja muito bem-vindo, Inácio, mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, Virgínia, pela oportunidade. Boa tarde a todos. Inácio, vamos lá então. Já tem um tempinho que a gente não se fala aqui pelo Notícias Agrícolas e eu queria entender como é que foram esses últimos meses para a indústria do café, né? Porque a gente vem observando que os preços eles oscilam bastante, mas eles são firmes, atingindo até patamares que ninguém imaginava que pudesse atingir em plena safra acontecendo no Brasil, né, Inácio? Isso. Virgínia, assim como todos que trabalham nesse setor, a indústria de café não ficou de fora com, com grande dificuldade de entender isso tudo. Como você bem falou, é comum o entendimento que toda vez que estamos na época da safra, os preços têm se acomodado e existe sempre negociações, levando em consideração sempre que os produtores têm café da safra anterior e com a nova safra sempre tem essa possibilidade de negócio, o que não aconteceu esse ano. A gente tem visto um aumento constante, como você abriu falando, e eu queria até fazer um recorte. Se a gente considerar de setembro de 2023 para julho de 2024, considerando as bebidas que se usa do consumo interno, que seria o arábica, bebida tipo 7, e o conilon também do tipo 7, de bebida corrida, o arábica subiu 82,5% e o Conilon 100,2%. Então, mostra claramente que a matéria-prima está firme. E a indústria ela acaba sendo apenas uma representante para o consumidor final de toda essa volatilidade do mercado. Então, a vida da indústria não está sendo fácil. E aí tem sempre aquela pergunta que a gente se faz, né, Inácio? Porque com os preços mais baixos, é natural que o produtor ele segure esse produto e opte por vender quando a gente tiver uma alta, né? Mas agora com essa alta constante, pelo que a gente estava conversando, ainda assim a indústria tem encontrado dificuldade em adquirir matéria-prima, é isso? É, nós estamos com uma seletividade muito grande da matéria-prima. O industrial ele sempre esteve muito atento para a compra do café. E ele poderia ter a opção de comprar um dia, esperar um outro preço, negociar. Só que com esses preços constantemente altos e com o aquecimento, não só aqui do Brasil, como consumo também subindo, mas como todo mundo, está existindo uma demanda menor, a oferta menor que a demanda. Então, o produtor está num período que ele está à vontade para escolher o melhor dia para vender. Ele se capitalizou, e que bom que tenha acontecido, que os preços ficaram confortáveis em algum determinado momento, e hoje ele faz uma conta de quanto que vai custar a sua própria safra. E ele está muito atento a saber se é o suficiente de preço para vender e se colocar à disposição de negócio, ou ele se retira, ou só vende pelo aquele preço que ele acredita que esteja valendo a pena. Tanto o Arábica quanto o Conilon, e vamos falar um pouco mais do Conilon, que hoje ele está com um preço invariavelmente maior até que o do próprio Arábica, existe mercado para ele, existe exportação para ele. O Secafé tem constantemente lhe informado sobre os grandes números de exportação comparando com o mesmo período no ano anterior. Então, o mercado está confortável para com a venda, mas não com a compra.
O industrial que se acostumou, de alguma forma, fazer o seu estoque, assim como todo mundo, inclusive com os países também que são consumidores, eles não têm estoque. Então, hoje a gente escuta muito que os industriais eles estão comprando café todo dia, talvez até independente do preço, para que não lhe falte café e ele possa fazer um preço médio. Só que esse preço médio, diante dos aumentos constantes, tem sido bastante desafiador. Inácio, e a gente consegue fazer uma projeção de quando tudo deve voltar à normalidade ou esse é o nosso novo normal, né? Virginia, eu acho que esse é o novo normal. Diante de todas as premissas referentes a café, e você tem estado constantemente, eu tenho te acompanhado quando fala da matéria-prima, nada indica que vai existir algum tipo de baixa. Pode existir em um determinado semana ou um determinado dia, mas tudo isso indica que as matérias-primas vão permanecer da forma que estão ou com alguns ajustes pequenos para baixo, mas nada que possa mudar o cenário. E isso faz com que todas as possibilidades das indústrias que sempre fazem com o varejo, que é de negociação, a indústria passa por várias fases. Ela sabe que a matéria-prima está subindo, mas ela procura primeiro o seu estoque, aí depois termina o seu estoque, ela vai para o varejo para tentar negociar os seus contratos, depois dos seus contratos negocia as suas margens e markups, depois vai rever toda a sua planilha de custo, para depois e só depois pensar em um aumento no preço das prateleiras. Só que todas essas etapas já foram queimadas. Agora existe uma necessidade premente do aumento do preço para que haja sobrevivência nas indústrias. Se a gente fizer nesse mesmo período, com esse mesmo aumento que eu citei, tanto do Conilon quanto do Arábica, e dentro desse mesmo recorte de setembro para julho, o varejo subiu 23%. Então, 23% diante dos 82,5% da Arábica e mais de 100% do Conilon, existe aí um gap claro da necessidade de repassar os preços. Então, não é nenhuma, não ter nenhuma bola de cristal para saber que vai ter sim repasse para as prateleiras do café do café torrado e moído diante dos aumentos da matéria-prima. Não vai ter jeito, né, Inácio, na verdade? Não tem. Isso, para as indústrias, isso é até uma questão de sobrevivência. Você sabe que com a portaria 570 fez com que todo o mercado se mexesse. E não existe a possibilidade de você não ter uma qualidade mínima a entregar para o consumidor. E que bom que não tenha. Agora é interessante, e eu acho que vale a pena ressaltar aqui, nós fizemos um recorte até setembro, até maio. E de setembro de setembro de 23 a maio de 24, nós tivemos um aumento do consumo. E se considerar ainda junho, ainda nós tivemos um aumento do consumo. Só exclusivamente em abril, nós crescemos 1,11% no consumo. E interessante é que o que subiu foram exatamente as certificações como o superior e o gourmet e o especial. Então, claramente, o consumidor ele está atento a pagar mais, mas exigindo qualidades. Então, a gente fica atento, óbvio que existe toda uma negociação ainda do varejo, existe no varejo cafés que ainda foram entregues no mês passado, com os preços antigos. Então, essa mexida no varejo é feita de forma paulatina, para que o consumidor também não seja impactado com preços de uma hora para outra muito diferentes, mas, aos poucos, esses preços
serão repassados para o varejo. Isso pode acontecer ainda em 2024, Inácio? Isso pode acontecer semana que vem. Não Tá. tem como. Esse mês, com certeza absoluta, e depois a gente pode até fazer uma outra entrevista Sim. para eu repassar o que já foi repassado para o varejo. Mas a verdade é que esse aumento e essa repasse de preço para o varejo já começou a acontecer. Eu diria, se eu falasse de percentual, que existe uma necessidade muito grande de um repasse por volta de 25% agora, de imediato. E as indústrias já estão negociando com o varejo. E o Tá. varejo está entendendo isso. Não, isso é um discurso de todas as indústrias, pequenas, médias e grandes, porque a matéria-prima chega a esse preço independente do tamanho da empresa. E essa negociação deve já estar aberto e de conhecimento do consumidor a partir da segunda quinzena desse mês. Inácio, é claro que você já comentou sobre a questão do consumo, mas esse repasse, né, de pelo menos 25% aí para o consumidor final, ele traz alguma preocupação em relação ao consumo ou a gente vai ver de novo o consumidor se adaptando? Virginia, o que a gente vê historicamente é que o consumidor começa a ter mais cuidado com os cafés que ele compra. Isso é o primeiro momento. É claro que o bolso é um só e o consumidor acaba tendo todo um cuidado para com o pagamento do que ele está levando para casa, independente se seja café. Primeiro movimento é ele fazer comparação com as outras marcas. O segundo movimento é ele talvez não fazer estoque em casa. Então ele começa a levar quantidades menores, mais vezes, para que não falte café em casa. O terceiro movimento é ele fazer com que a pia não beba café. Então ele valoriza mais a sua compra. Mas, durante todos esses anos, tem mostrado que o consumidor fica mais preocupado, ele fica mais seletivo, ele fica mais cuidadoso, mas continua bebendo café. Muito bom. Inácio, eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Já deixo o convite aberto aqui para você voltar no mês que vem para a gente continuar monitorando, porque ao que tudo indica, o mercado vai continuar aí com bastante instabilidade. A gente vai ter muita coisa para acompanhar. Obrigada, viu? Até a próxima. Virginia, eu que agradeço e, como você sabe, estamos sempre à sua disposição. Portanto, estivemos aqui com o Inácio, que é diretor executivo da ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café, que veio trazer para a gente aqui qual que é o atual cenário diante dessas altas do preço, né? O produtor está ditando muito bem o ritmo de mercado, a oferta ela é menor do que a demanda, mas isso não significa que está faltando café, mas sim que está havendo aí, então, certa negociação e o ritmo de venda ele é mais lento. De acordo com os dados da ABIC, a matéria-prima para o industrial do Arábica de setembro de 2023 a julho de 2024, avançou 82,5% no período e o Conilon 100%. O repasse do varejo até o momento, nesse mesmo recorte, foi de 23%, mas a ABIC trouxe aqui para a gente hoje que é inevitável esse repasse acontecer para o consumidor final aí nas próximas semanas, um repasse que deve ser de pelo menos 25%. Não há preocupação em relação ao volume de café a ser consumido no Brasil nesse segundo semestre. O Brasil deve continuar fazendo a lição de casa de segundo maior consumidor de café do mundo, mas a gente pode sim ver alguma mudança no hábito do consumidor, né? O Inácio deixou aqui pra gente o que a gente pode ver, quais são os 3 movimentos e tudo isso a gente precisa continuar monitorando, já que, como eu disse aqui para vocês, o Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, né? Pelo menos 21 milhões de sacas são consumidas anualmente por aqui e o mercado, ao que tudo indica, ele é firme, apesar de ter muita oscilação nos preços, eles se mantêm, eles devem se manter, de acordo com analistas que nós ouvimos aí nos últimos
últimos dias, principalmente até a gente entender qual é que vai ser o cenário da safra do Vietnã, que começa só em novembro. Então, até lá, a gente deve ter um mercado bastante nervoso e estressado, de preços firmes, mas apresentando bastante volatilidade durante os dias, tá certo? Eu agradeço muito sua audiência e companhia. Eu sou Virginia Alves, não sai daí que já já a gente está de volta.